Fala, queridos, graça e paz, pastor Elias Apeles falando com vocês, e eu estou aqui para responder a uma pergunta que me fizeram, beleza? E no final eu quero dar aqui a resposta, mas antes eu quero falar sobre esta pergunta porque eu achei extremamente interessante. A pessoa perguntou: pastor, o senhor poderia me explicar quem era o homem que de seus ombros para cima ele era mais alto? Pastor, quem é esse homem na Bíblia que dos seus ombros para cima ele era mais alto? E aí a pessoa disse: então, pastor, mas mais do que saber quem é a pessoa, eu gostaria de saber, pastor, o que quer dizer essa expressão, né, dos ombros para cima ele era mais alto. Vamos aí para 1 Samuel, capítulo de número 9, 1 Samuel, capítulo de número 9, tá bom? E o versículo de número 2. 1 Samuel, capítulo de número 9, e o versículo de número 2. O texto é assim: este tinha um filho cujo nome era Saul. Então, nós já descobrimos aqui quem é a pessoa, né? Quem é aqui a pessoa de quem você estava querendo saber. Pastor, quem é a pessoa na Bíblia, que a Bíblia diz que dos ombros para cima ele era mais alto? Aí o texto diz assim: jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que este. Desde os ombros para cima era mais alto do que todo o povo. Então é interessante isso, né? Desde os ombros para cima, né, ele era mais alto do que os outros. Então nós já sabemos aqui de quem que está falando. Está falando do Saul, né? Então, o que significa Saul, dos ombros para cima, ser mais alto do que qualquer pessoa? Bom, ele tinha alguma desconfiguração física, né? Então, nós vamos para a Bíblia, porque aqui nós respondemos com a Bíblia. Então, se nós continuarmos lendo o texto bíblico, nós vamos nos deparar com o capítulo 10 e o versículo de número 23. Capítulo 10 e o versículo de número 23. Vamos ver se Saul ele tinha alguma deformidade física, né? Se ele tinha alguma desconstrução física, algum tipo de aleijamento, né? Para ele, dos ombros para cima, ser maior do que todos do povo lá, né? Então vamos lá, capítulo 10, versículo de número 23. O texto diz assim: e correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, do ombro para cima. Então pegaram lá Saul e começaram a correr no meio do povo. Quando perceberam lá, viram que Saul era mais alto do que qualquer povo, desde os ombros para acima. Então há mais detalhes aqui que nós podemos observar. Em vez de apenas parar no capítulo 9 e no versículo 2, nós podemos ver na Bíblia, né? E a Bíblia nos fornece informações adicionais em referência à posição de Saul. Ele era mais alto do que qualquer povo, desde os ombros para cima. Então, a aparência física de Saul, ela era acentuada quando ele se levantava. Portanto, o significado de dos ombros para cima de Saul, ele era mais alto do que qualquer pessoa, em 1 Samuel capítulo 10, 23, revela a resposta. O que o tornava único era que Saul era o homem mais alto no meio do povo. Pessoas mais altas, literalmente, elas ficam acima da multidão. Quando uma pessoa é muito alta, ela no meio da multidão, ela tem assim, né, a impressão que dá é que essa pessoa, dos ombros para cima, né, elas parecem flutuar acima de todas as outras cabeças. Então, essa é uma linguagem da Bíblia a respeito do rei Saul, tá? Que ele era tão alto que a sua cabeça, os seus ombros podiam ser vistos elevando-se acima da multidão de judeus de estatura média. Beleza, meus queridos? Bora que bora? Se você gostou do vídeo, se você gostou da resposta, então você vai, né, você que ainda não é inscrito, clica no botão inscrever-se, acione o sininho e clica em salvar. Beleza, queridos? Se você ainda não conhece a nossa comunidade Logos, tá bom? Eu vou deixar o link abaixo aqui para você acessar a nossa comunidade, para você aprender, né? Ou para nós aprendermos juntos
a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês e até a nossa próxima resposta. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.